Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma troca super legal, mais um quadro Ricardo Convida, em que eu estou trazendo a Cláudia Elisa, que é uma conselheira independente, super relevante no nosso mercado, uma pessoa jovem, inteligente, uma mulher que tem uma posição muito legal em uma série de conselhos, em muitas empresas, e que eu acho que tem uma mensagem interessante aqui para trazer para todos nós. Então, é um papo que a gente estava ensaiando há algum tempo, então muito feliz que agora virou e a gente vai trocar aqui em conjunto com todo mundo. Então, só um segundinho, estou trazendo a Cláudia Elisa aqui comigo na tela. Valeu. Cláudia. Olá, e aí, Ricardo, tudo bem? Super feliz de estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente falou a respeito dessa troca há um tempo e também estou muito feliz que está acontecendo, Cláudia. Também. Tem várias pessoas que acompanham aí o meu conteúdo e tem algumas mulheres que me falam assim, Ricardo, eu queria que você trouxesse algumas referências femininas importantes, tal, e aí, cara, na hora eu pensei, puxa, eu deveria trazer a Cláudia, porque a Cláudia tem tanta coisa legal para compartilhar, né? Pois é, cara, essa é a coisa boa, a gente vai ganhando idade, vai acumulando também experiência e história, né, para contar. Idade nada, para conselhos que você você é super jovem, né? Com certeza, aí nos seus pares, você está numa situação super interessante de idade e exposição, né? Que é uma coisa que não é tão comum, né? Sim, é verdade. E isso, a meu ver, né, a gente teve conversando, eu acho que é uma das mudanças ocorrendo nos anos mais recentes, né, no mundo das carreiras, né? As pessoas antigamente entravam em conselho se fossem a maior parte homens, né? Mais velhos, com muita experiência, obrigatoriamente tendo sido CEOs de empresa, e hoje não é o que a gente vê que a diversidade de temas e necessidade de mais especialidade mesmo em determinados temas que são mais modernos, como transformação digital, a parte de inovação, a própria parte de ESG, a própria parte de diversidade, tudo isso acaba inevitavelmente trazendo a bordo a necessidade dessa especialidade, né, para ter uma boa discussão sobre esses temas no boardroom, né, na sala de conselho, e aí o que a gente tem visto é isso estar presente em pessoas mais jovens, né, e que, portanto, serão chamadas, mesmo nunca tendo sido CEOs e mesmo nunca tendo sido exatamente pessoas de finanças, que sempre, historicamente, acabou sendo o perfil dos conselheiros, né? De um modo geral, os conselheiros e conselheiras eram pessoas também que vinham mais de um background de finanças, o que nos anos recentes tem mudado. Exatamente, né? Eu vejo que cada vez mais os conselhos que estão conectados com as questões que precisam ser resolvidas trazem exatamente as habilidades e as capacidades que são necessárias, né, naquele momento da empresa, não é? Exatamente. E aí você tocou num ponto muito interessante, né? Assim, que faz uma diferença o que é uma carreira ou uma vida de um conselheiro para o que é uma carreira do executivo. Normalmente, quando a gente é executivo, a gente é contratado para um job, para um trabalho, e, assim, a priori, se tudo der certo, né, a pessoa for entregando, a empresa for crescendo, a ideia é que essa carreira dure, né? Tenha lá 20 anos, né, na casa, e já é diferente. O conselheiro, ele tem um mandato, e normalmente esse mandato é um pouco por isso, porque às vezes a empresa ela tem uma questão, uma missão a ser resolvida, e isso demandará uma certa composição do conselho. Daqui a 2 anos, que normalmente os mandatos são de 2 anos, de um conselheiro ou de uma conselheira, pode mudar a missão, pode mudar o foco. E aí talvez a gente tenha que mudar a composição do colegiado para poder endereçar adequadamente determinado assunto dentro da sala, né? Então, isso é um pouco diferente também. Perfeito, essa questão da renovação é muito importante, né? E concordo, né? Acho que e é uma realidade que ela ainda existe, mas em muitos lugares já está começando a mudar.
A gente vê a importância da questão da diversidade no conselho. Hoje a gente tem grandes nomes femininos em conselhos, você é um deles, né? Inclusive, eu iria até pedir se você pudesse contar um pouco da sua jornada. Eu acho que isso seria bem interessante para entender, né? Como é que você veio de uma carreira executiva para conselho, como que isso fez sentido para você, sabe? Tá. E o mais interessante, porque se você me perguntar, eu no meu início de carreira, eu não tinha uma meta assim, quero ser conselheira. Mas aí você vai amadurecendo, vai ganhando estrada e vai entendendo o que fazem lá no conselho, aí fala, isso eu acho que é um lugar que eu gostaria de estar. E você vai mudando até os planos e os projetos. Mas, assim, tentando não ser muito longa, né? Porque são 32 anos aí já de jornada entre executiva e conselheira, né? Bom, porque eu entrei nessa vida executiva? Até pelas escolhas que eu fiz de faculdade. Eu fiz administração na PUC do Rio, junto eu fazia matemática na UERJ. Durante 2 anos e meio eu fiz as faculdades juntas, né? Porque eu sempre gostei de matemática e tal. E em algum momento parei a matemática, porque fui efetivada num banco que eu trabalhava, Banco Bozano Simonsen, né? Onde também depois eu saí, fui fazer estágio fora, fiz estágio numa corretora em Londres durante 4 meses, depois fiz estágio numa empresa de auditoria externa na Alemanha durante 5 meses, e esse estágio acabou me propiciando, na volta ao Brasil, a entrada na minha primeira grande empresa mesmo, trabalhando como analista, né, que foi a antiga Brahma, né, que virou depois a Ambev, né. Eu fiz estágio fora pela IESEC, que é uma associação internacional que promove intercâmbio. Você fez a IESEC também? Eu sou a IESEC. É muito legal, né? A filosofia, a proposta, né, dessa associação global, né, surgida no pós-guerra, exatamente para motivar essa troca de práticas no mundo inteiro, né? E aí a Brahma, ela tinha esse contato com a IESEC. Eles receberam meu currículo, fui lá conversar, fui contratada na diretoria financeira, especificamente na mesa de aplicações financeiras. Mas eu via que era um trabalho muito com uma parte externa da empresa. Logo eu falei assim, não, eu quero conhecer do negócio. E talvez eu acho que isso seja, porque eu acho que é importante eu falar aqui um pouco da minha história, mas muito mais, assim, o que foram as sacadas que eu fui tendo e que fui raciocinando e analisando o cenário sem estar na vida a passeio, né? Eu brinco assim, se você estiver na vida a passeio sem questionar, a vida vai te levar, mas não necessariamente algo que você escolhe, né? E isso eu acho que é uma primeira dica para quando a gente está começando a trilhar a nossa vida profissional, da gente estar bem atento com relação a isso. Eu decidi que eu não queria ficar na mesa. Eu falei, eu quero conhecer do negócio e eu vou prestar o programa trainee. E prestei, né, a prova, né, e passei. Então, mudei, na verdade, interno, entrei no programa trainee ainda era Brahma, isso estou falando de 1991. E como trainee, eu acho que, assim, houve um lado muito bom, né? Alguns sofrem, eu não sofria, que é as pessoas numa empresa grande, nacional, olha, tem desafio que é na cidade tal, e aí, assim, você decide se vai ou não, mas também se você não vai, você não progride na carreira, né? É muito difícil alguém ter uma carreira que eu comecei na cidade de São Paulo e todas as minhas posições numa empresa grande foi na cidade de São Paulo. Normalmente você vai para uma outra operação, que é numa cidade, uma operação menor, depois você muda para uma operação média, aí você vem para uma operação grande, né? E assim foi um pouco da minha carreira na Brahma, virou Ambev no ano 2000, né? Onde eu fui tendo oportunidade, que eu comecei na matriz, olhava distribuição, depois eu fui para uma operação lá em Maceió, então saí de um local que era a sede, onde a gente discutia, e eu tive a oportunidade, a honra de participar de vários projetos com cunho estratégico relevante para a transformação do negócio, e, ao mesmo tempo, eu mudava para uma operação para comandar uma equipe de 100 pessoas, né? E vamos combinar, nisso estou falando aí de 92, 93, 94, eu jovenzinha, com 25, 26 anos, tocando equipe de motorista de caminhão e por aí vai. Um aprendizado enorme, porque a verdade é que, de novo, né, algo que eu carrego comigo,
a gente tem para aprender em qualquer momento. Às vezes a gente acha que a gente tem para aprender numas modelos mirabolantes, no que a gente vai desenhar, que é super intelectualmente sofisticado, mas a forma de você, às vezes, incentivar é simplesmente você estar ali com a pessoa numa hora-chave, você bater no ombro e falar, cara, obrigado, moça, você foi demais. E isso é um aprendizado também, como fazer isso, e como fazer isso não de uma maneira mental, né, programada, mas de uma maneira aberta, emocional e verdadeira. Então, eu acho que esse é um aprendizado interessante que a Ambev me possibilitou entre estar na matriz, estar no campo. Aí, em algum momento, eu já tive, né, então, uma visão de que eu queria fazer o MBA fora, interrompi, né, pedi uma licença sem vencimentos na Brahma, ainda era Brahma, em 97, fui fazer MBA no INSEAD, né, com uma bolsa até da Fundação Estudar, né, onde eu sou uma alumni, mentora ativa lá hoje. Fiz o MBA no INSEAD, tive várias propostas, mas a proposta da Brahma era para voltar para Salvador, para uma posição de uma gerente de uma fábrica, nunca tinha tido mulher gerente de fábrica na história da empresa, e eu voltei e casei, né? Eu conheci meu marido baiano um pouco antes de ir para o MBA, então foi algo que juntou um lado pessoal de uma maneira bacana, mas também não durou muito, porque nasceu nosso primeiro filho, e aí logo me propuseram uma transferência para a Venezuela, para ser diretora financeira da operação lá. Para mim, um salto relevante, e que eu abracei porque eu achava que, assim, eu fiz MBA fora porque eu queria uma experiência internacional. E acabou acontecendo, né? Então, fui para a Venezuela, levando meu filho, meu marido não foi, né? Então, lá se vão, só para falar um pouco da vida pessoal, né? Porque ela segue em paralelo com a nossa história. Estou com meu marido há 24 anos, e ele, nesses 24 anos, ele sempre ficou em Salvador, e aonde quer que eu esteja, ele fica vindo no final de semana, né? E, enfim, e nisso eu fui para a Venezuela, fiquei 2 anos, voltei para o Rio, para uma operação de distribuição, comandando a parte de TI, a parte logística, a parte de finanças, a parte financeira, né? Tive muitas posições de finanças, né? E lidando nessa parte de distribuição. E depois vim para São Paulo, de volta para a Matriz, para um projeto estratégico financeiro, que a companhia estava de transformar toda uma medição de negócio. E depois desse projeto nasceu minha filha, a terceira, então tive um filho na Bahia, um filho no Rio, uma filha em São Paulo, né? Acaba por aí, são 3 só, hoje já grandes. Nesse momento que eu estava em São Paulo, eu resolvi que queria ir para a área de gente. Muito improvável, ninguém entendeu muito bem, mas aí vai o que eu falo e que eu acho que a gente tem que chamar atenção quando a gente fala da nossa carreira, das nossas escolhas, né? Eu sou, né, da minha infância, uma coisa de artista, né? Eu toco piano, eu canto, sou sapateadora, toco castanhola, dança espanhola, e a minha carreira acabou me levando para uma parte em que esse lado um pouco mais cognitivo, humano, criativo, ficou um pouco mais adormecido, mas ele lateja dentro de mim, na verdade, às vezes grita, né? E eu pedi para ir para a área de pessoas, para a área de gente. Na Ambev se chama Gente e Gestão. E tive envolvida em vários projetos. Nesse momento, aí eu já estou falando, já é 2005, no momento que um pouco antes de ter surgido a fusão com a Interbrew, né? Já éramos Ambev, viramos Embev, e um trabalho muito interessante, onde eu tive uma atuação global, né? Estratégica, eu era de novo na matriz, então uma carreira que eu acabei, pelas oportunidades que foram surgindo e as coisas que eu ia dizendo sim ou não, eu fui escolhendo conscientemente uma carreira que eu orbitava entre a sede, que eu estava envolvida em coisas mais estratégicas, projetos estratégicos, e o campo, onde eu acabava estando envolvida ou sendo desafiada para liderar equipes cada vez maiores, com desafios de execução cada vez mais complexos. Então, isso vai formando a personalidade, né? E na área de gente, o que acabou, né? Fui promovida para diretora, né? Eu era a única mulher diretora de 54 posições de diretoria, vice-presidência naquele momento, estou falando aí 2006, 2007, né? Enfim,
cheguei ao final do meu ciclo na Ambev, recebi um feedback que não tinha uma perspectiva de subir mais, e dado a não existência desse caminho, era inevitável a decisão de sair, né? Embora, para mim, isso é uma coisa que eu gosto de falar. Não fui eu que cheguei para a Ambev e falei, estou saindo. Foi a Ambev que falou para mim, olha, não vejo que você vai mais adiante. Ok, então não tem nenhum outro caminho que não seja pensar como a gente sai e segue a nossa jornada, né? Foi um aprendizado para mim muito grande. No momento que eu saí, eu acabei indo trabalhar com um fundo, né? Fui a primeira CFO de uma investida do GP Investimentos, a Leite Bom, mas acabei ficando muito pouco tempo lá, era em Goiânia, tinha uma questão também um pouco familiar, estava na dúvida se levava a minha família, e tinha uma questão mesmo que aí eu recebi um convite do Cláudio Galeazzi, do Abílio Diniz, para me juntar ao Grupo Pão de Açúcar. E foi, assim, uma experiência para mim muito interessante, porque o GPA, naquele momento, ainda com o Abílio Diniz presente lá, era uma empresa que tinha um foco muito grande no lado humano, ser humano, desenvolvimento humano, numa visão até de autoconhecimento forte. Então, eu brinco que, graças a Deus, eu fui cunhada, né, em lugares que desenvolveram habilidades diferentes. A Ambev, sem dúvida, pela cultura corporativa que tinha naquele momento, a gente sabe que cultura é algo que sempre evolui, então não saberia dizer exatamente como está hoje, mas naquele momento era muito foco em resultado, era muito focado assim na entrega, né? E a entrega ditava se você ia crescendo. No GPA, você já tinha uma visão de que, ok, mas como que você interage com as pessoas, como são as relações, né? É uma empresa que lida com um cliente que basicamente são mulheres, as donas de casa, que fazem as compras. Então, era uma cultura diferente. E para mim foi muito bom. Foi um lugar que cresci bastante, né? Enfim, entrei como vice-presidente de RH. Um pouco de tempo depois, virei vice-presidente de planejamento estratégico, M&A, novos negócios, voltei um pouco para a minha origem financeira, né? A gente trouxe para o Brasil a Dunham, que é uma empresa de Big Data Analysis, em 2010. Como M&A, a gente estudou vários processos de aquisição de outras empresas do mundo de varejo, né? Estava envolvida o que era a busca dos projetos de sinergia, do que foi a aquisição do Ponto Frio e a fusão, né, a associação com a Casa Bahia, formando a Via Varejo. Então, enfim, tinha um espectro de responsabilidade muito grande, o estudo de como nossas plataformas digitais iam funcionar. Então, acabou sendo um momento que eu diria, para mim, foi um divisor de águas em termos de uma visão estratégica, digital, que nunca saiu de mim e que, de fato, hoje eu vejo, aí vou dar um salto, como conselheira, algo que acaba me ajudando muito no tipo de conversa que hoje me chamam a ter nas reuniões de conselho, dos conselhos onde eu participo, né? Vivi esse universo, né, GPA, fui CFO da Via Varejo, no momento que a gente tinha uma formação acionária X, e isso mudou em 2012, né, com o Casino assumindo o controle acionário. Nesse processo, acho que houve uma mudança geral de todos os executivos do que era a gestão ou a ligação anterior, né? E foi aí, nessa passagem, na saída da Via Varejo, que eu conheço o Anderson Birman, fundador da Arezzo & Co. Isso eu estou falando, já estamos em 2013, em 2011 a Arezzo abriu capital, em 2013 ela estava revisando o seu conselho, e aí aquele negócio dos relacionamentos. Então, o mundo de conselho, ele não é um mundo que funciona muito através dos headhunters, sabe? Ele é um mundo que tem muito a ver com as conexões que você tem com o seu networking, quem te conhece, e ao escutar de alguém o que é uma missão, a pessoa fala, conheço uma pessoa que eu acho que pode te ajudar. E aí essa recomendação acaba realmente se transformando numa conversa que eventualmente vira um convite para você se juntar a um conselho. O Anderson foi assim, ele falou para a pessoa dele de gente de gestão, puta, eu estou precisando conhecer alguém que seja desse mundo, alguém diferente, alguém assim que também já tenha passado pela área de gente. Aí a pessoa que era, naquele momento, a diretora de gente de gestão, Raquel, ela falou, você conhece a Cláudia Elisa? Eu fui chefe dela, tinha sido chefe dela na Ambev, e aí ele me chama para conhecer,
e aí surge o convite para eu fazer parte do conselho da Arezzo, algo que, para mim, foi de uma honra, um agradecimento que tenho enorme com o Anderson, que apostou em alguém que nunca tinha sido conselheira. Então, isso tem que acontecer, né? Eu falo, as pessoas falam, não, é só competência. Mas também é sorte, porque eu poderia ter conhecido alguém que não estava disposto a apostar, e ele estava, né? Éramos um conselho de 10 pessoas, talvez até por conta do negócio, que tem a ver com as mulheres, né? Nós éramos 6 mulheres em 10 posições de conselho, então isso era muito bom, né? E nesse ponto assim do conselho, lá fiquei 4 anos, né? E logo depois que eu entrei no conselho da Arezzo, surgiu um convite para eu me juntar à Votorantim Cimentos como executiva. Aí já aquela negociação, olha, eu quero ir, mas desde que você não fale para mim que é para largar o conselho onde eu estou, o negócio não é concorrente, por aí vai. Então, por que eu estou contando essa passagem? Porque isso, Ricardo, é algo também que eu vejo mudando muito, mais recentemente. Antigamente, eu acho que as pessoas, elas tinham nas empresas um conceito, não, a pessoa está aqui, é funcionária daqui. Mas eu estou vendo todas as empresas, nas suas áreas de gente, rediscutindo as políticas e até o código de conduta, né, muitas vezes, com relação a liberar alguém para ser conselheiro ou conselheira, numa empresa, numa startup, alguma coisa assim, porque a pessoa também fica melhor, né? Isso é bom para o executivo e é bom para a empresa onde o executivo trabalha. Bom, assim fui, então, para a Votorantim Cimentos, tive uma posição global na área de gente, gestão, comunicação, marketing corporativo, um aprendizado gigante, senti na pele o que é você estar numa multinacional brasileira, onde, vamos combinar, a gente tinha operação, como Votorantim Cimentos, Estados Unidos, Canadá, Espanha, né? Também tínhamos Turquia, Tunísia, Marrocos, Índia, China, América do Sul, mas assim, a gente lidava com pessoas e executivos que são de países e nacionalidades que normalmente eles são os donos, ou onde está a matriz, e ditam as ordens para o terceiro mundo, digamos assim. E aqui era o contrário, nossa, como a gente consegue demonstrar que é uma empresa brasileira e o que ser brasileiro adiciona de valor nessa cultura. E para mim foi muito legal sacar que ser uma multinacional brasileira traz para a mesa uma visão de flexibilidade, uma maior abertura, a não ser uma coisa assim, olha, a gente está decidindo aqui na matriz, executa. Não. Uma visão de, olha, a gente está bolando aqui o que vai integrar a nossa marca e tem que ser algo que fale ao coração de todos nós. Não é só decidido aqui, você implanta e assim acredita no que está escrito no papel, tem que fazer sentido. Então, foi assim uma experiência, para mim, muito interessante, o que é atuar como matriz numa empresa global, né? Mas a verdade é que é um negócio muito técnico, né? Eu via que não tinha assim, uma perspectiva de ir para uma cadeira de CEO, de alguma business unit, e queria ser CEO. Aí, nessa época, eu já estava na minha cabeça, né? Estava no conselho da Arezzo, já lá, a verdade, todo mundo que estava comigo, eu acho que dos 10, 7 pessoas eram ou tinham sido CEO. Aí você fala assim, eu acho que tem que ter um tick in the box, né? Um check assim de que, puxa, ela foi CEO. E eu queria me testar, né? Mas eu sabia que eu teria que, então, voltar para algum setor. Aí, de novo, a escolha, a decisão e a análise de cenário. Eu teria que procurar uma posição de CEO em algum lugar de novo. Eu ia ter que encontrar alguém que apostasse em mim. E isso ocorreria mais facilmente se eu voltasse para o varejo. Porque, de fato, a minha experiência de Ambev, de GPA, elas trouxeram um backbone de conhecimento muito relevante. E assim, comecei a deixar claro que eu queria ser CEO de alguma coisa do varejo, recebi um contato de uma headhunter, e de novo, a gente nunca sabe se é sorte ou você está preparado, alguém que foi a Finac, que era uma francesa, que tinha uma operação, uma empresa francesa, multinacional, que tinha uma operação no Brasil, me contrataram para ser CEO, a primeira CEO brasileira, não é, só tinha tido franceses, né? Até então. Isso era 2016. O mercado já sabia que era uma empresa em dificuldades,
ao mesmo tempo, uma dúvida se sairiam ou não do Brasil. A conversa comigo é, olha, a visão nossa é investir no Brasil, a visão nossa é fazer crescer a operação. E aí a gente descobre que, às vezes, a intenção da matriz é certa, quem está aqui é certo, mas tem um contexto que foi governo Dilma, final, impeachment, Brasil que não vem, uma concorrência cada vez maior no e-commerce, a necessidade de caixa da empresa, renegociações de aluguel que não iam na velocidade do que a empresa decidia. A França compra uma empresa local, chamada Darty, e passam por uma dificuldade de total foco do capital lá e não para fora do país. E isso tudo acabou fazendo com que, apesar do que foi a conversa comigo, da vontade de investir no país, não houve realmente uma visão estratégica de sair do país e passar a operação para uma outra operadora, que no caso é a Livraria Cultura. Né? Então, saí da FINAC, né? A FINAC saiu do Brasil, né? Como ligação da matriz, passou a ser uma bandeira dentro de outra empresa, né? E aí, eu também, pouco tempo depois, terminando 2 mandatos na Arezzo, saí da Arezzo, recebi um convite para uma outra empresa como conselheira, entrei no conselho da TOTUS, aí já como head, líder do comitê de pessoas. Então, algo muito interessante, se eu for contar na minha carreira toda, até aquele momento, entre 1991 ou 1989, quando eu comecei a trabalhar, né, até 2013, ou 2015, 2016, se você falar assim, a maior parte eu fui financeira, né? Mas, quando eu olho os locais onde eu trabalhei como conselheira, ou membro de comitê, ou head de comitê, todas as posições acabam alavancando muito no que foi a minha passagem pela área de gente, pela área de RH. Então, é um pouco disso, né? Quer dizer, não tem como você ser conselheiro sem dominar razoavelmente finanças, principalmente se for empresa de capital aberto, era o caso da Arezzo, é o caso da TOTUS, por onde eu passei, você tem muitas aprovações de pautas técnicas em que você está assinando e deliberando como administrador da empresa, né, dando a sua contribuição, então não dá para não saber analisar os números. Ao mesmo tempo, não basta só isso, tem que ter algo mais, que é o que você traz a mais para a sala, né? E, no meu caso, o que eu vejo que tenho trazido a mais para a sala é essa questão de gente, essa questão de inovação, e ter trabalhado na TOTUS foi muito interessante, né, no Conselho da TOTUS, pelas discussões que a gente tinha em termos de modelo de negócio, em termos de como a gente muda a abrangência da atuação da empresa, no caso lá, saindo de uma cadeia de valor que olhava só uma visão de sistemas de back-office, e a empresa evoluindo para uma visão de fintech, né, como a gente traz instrumentos financeiros para colocar em cima de uma base já instalada de presença em 30 mil clientes, e hoje continuam lá com o que eles estão melhorando, né, tanto no avanço em algumas verticais especialistas, como educação, por aí vai, como outras avanços no que seria o Martech, no que seriam plataformas de performance, né, que ajudem as empresas a se desenvolverem. Ou seja, uma discussão estratégica muito interessante, né, e que acaba passando por esse mundo digital, da transformação, de como as empresas passam a fazer os seus negócios. Né. Então, entrei na TOTUS e recebi, aí de novo, um outro convite para voltar a ser executiva, né. Aí estou falando já de agosto de 17, né? Num grupo, que é o Grupo NC, que é um grupo multinegócios. Eu nunca tinha trabalhado diretamente numa holding de um grupo de negócios, e, para mim, de novo, aceitei, embora tinha dúvida se deveria ir, porque estava gostando já dessa vida de conselheira, e achava que deveria ir. Eu falava, puxa, mas eu ainda estou nova, né? Acho que é melhor, assim, eu estava com 50 anos, eu falei assim, puxa, eu acho que ainda tenho estrada aí para ser executiva, vamos lá.
E fui para essa empresa, eles são donos das farmacêuticas, EMS, Legrand, Nova Química, Germed, Multilab, eles têm um negócio de real estate, que é a 3E, eles têm um negócio de mídia, que é a afiliada da Globo de Santa Catarina, a NSC, eles têm um negócio de energia eólica e eles têm um negócio de saúde, né? Fiquei com eles lá no que foi todo um início de formatação de uma governança do grupo, que depois ganhou alguns outros formatos, havia uma visão de internacional que justificava a minha presença, depois um pouco disso mudou, passou a não justificar a minha presença, e, enfim, chegamos a um consenso de que o grupo tinha que ir numa outra direção, e nessa direção eu não me via mais me encaixando, nem eles me viam me encaixando nisso. E aí eu falei, está na hora agora de me dedicar só aos conselhos. E no que foi, então, a virada de 19 para 20, eu assumi que seria só conselheira. Em março de 20, eu me candidatei e fui eleita conselheira do IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? É uma eleição pelos sócios, né, pelos associados, né? E fui eleita, né? Eram 3 vagas, eram umas 7 ou 8 pessoas se candidatando, eu fui a segunda pessoa mais votada, fiquei muito feliz. Nesse mesmo momento, um pouco antes disso, eu comecei a atuar num conselho consultivo da Gouveia Ecosystem, que é o Marcos Gouveia, uma pessoa super experiente, vários negócios no mundo de varejo, né? Em abril de 20, eu fui convidada para fazer parte do conselho da Ivan Incorporação, construtora, né? Que é uma empresa listada de capital aberto, e poucos meses depois eu fui convidada a assumir como head do comitê de inovação da empresa, onde a gente analisa e estuda startups periféricas, né? Também, um pouco de tempo depois, eu fui convidada para ser membro externo do Comitê de Estratégia e Inovação da Tupi, da Fundição Tupi, que é uma empresa de capital aberta também, listada na Bolsa, tem acionistas institucionais relevantes, Previ e BNDES, cada uma tem 26%, 28%, né? Então, lá nesse comitê, um trabalho assim, muito próximo, fazendo toda uma análise do que existe de inovação em empresas do mercado, para exatamente saber o que a gente poderia pensar em modelo para ser incorporado na estratégia dessa empresa, e todas as consequências, quer dizer, não é só decidir o modelo, mas aprovar, colocar no orçamento, uma série de coisas que, quando você não tem, às vezes, o dono ou um acionista relevante na sala, acionista institucional, com conselheiros indicados, isso sempre acaba tendo um timing de como essas decisões são tomadas, né? E o nível de análise demandado, né? Eu diria muito mais estruturado, profundo, né? Enfim, e aí a vida andou, e aí ao longo de 2020, acabei sendo chamada para outros 2 conselhos consultivos, um que eu comecei em 2020, que é a Avan, mais 4 reuniões por ano. No início desse ano, em fevereiro, no Bernoulli, que é um instituto de ensino, né, sistema de ensino lá de Minas Gerais, né? Então, estou nesses 3 conselhos consultivos, e no Instituto, no IBGC, estou na Ivan como conselheira, né, independente, empresa de capital aberto, e desde dezembro para janeiro, em janeiro, aí de novo, um novo desafio surgiu, de novo alguém que apostou em mim, isso aconteceu bastante, né? Quando a gente começa a contar a história, que a gente se dá conta disso. Eu fui convidada para ser presidente de conselho, do Conselho de Administração do Roldão Atacadista, né? Uma empresa grande, faturamento de 3,5 bi, né? 35 lojas aqui no estado de São Paulo, uma empresa num estado de formação para a gente pensar como vai conduzir, né, o futuro, expansão mais agressiva, né? E estamos lá, um conselho com 3 pessoas independentes, né? Num grupo de 5, os 2 acionistas e mais 3 independentes. Eu, como presidente do conselho independente também, algo também bacana, não tão usual, né? Normalmente o dono, quando forma um conselho, ele acaba querendo sentar na cadeira, mas o que é mais legal, né? Não, a gente não pode sentar na cadeira porque a gente precisa de alguém que ensine para a gente, não a gente vai sentar para fazer o quê? A gente não tem tanta experiência, a gente quer alguém que possa contribuir. Então, estou lá como presidente do Conselho do Roldão Atacadista.
com desafios grandes. E assim é. Muito legal. Assim, incrível, Cláudia, você poder estar contando aqui, porque eu conheço essa tua jornada e sei o quão não óbvio é tudo isso, né? Quer dizer, você contando a história parece bastante fluido, parece bastante lógico, mas a gente sabe o quão desafiador é cada uma dessas posições, né? O quanto Sim. de confiança e o quanto assim, não são decisões fáceis trazer uma pessoa para o conselho, e você está em diversos conselhos, e a outra curiosidade é que são todos eles bastante relevantes, né? Você está falando aqui de empresas que muitas Grande. vezes fazem parte do nosso dia a dia, né? São empresas É. que TOTVS, a gente está em contato com os sistemas da TOTVS, a gente passa na rua, vê Arezzo, e muitas mulheres compram Arezzo, e, assim, Agora vamos ter uma loja Havan em Osasco. Vai abrir uma Havan em Osasco. Já semana que vem, quarta-feira, dia 28. E é consultivo na Havan, né? Você falou? É, consultivo. Por enquanto, consultivo, né? Eles estavam com tudo pronto para abrir capital, mas, enfim, aquela decisão sábia, né? Olha, a empresa tem uma visão do quanto vale minha empresa. Se não tem uma percepção, ao tentar vender um stake, né, uma parte do que é aquele valor, eles são muito sólidos financeiramente. A visão de ser capital aberto para eles é menos uma visão de necessidade de fonte de financiamento e mais uma visão da transparência, do que eles pregam e estão se profissionalizando cada vez mais, né? Legal. Outro ponto interessante é esse, com relação à questão financeira, né? O como que é uma base fundamental para você ser uma conselheira relevante, até para poder tomar Sim. decisão e respaldar essas decisões, mas como que isso não necessariamente é o diferencial, né? Você comenta aqui de dois diferenciais muito claros, não só a questão de gente, né, ou pessoas, através das posições que você teve, mas também esse aspecto de inovação, né, que é algo tão importante, né? Eu fiquei muito curioso a forma como você desenvolveu esse ângulo na TOTVS, né, que é uma empresa de tecnologia, né? Nunca é a gente sozinho, né, gente? Graças a Deus. Claro. Assim, lá na TOTVS, como eu falei, eu era do comitê de gente, então é claro que a gente tem que pensar no que é o time, a formação. A gente sabe que o gap de pessoas no mundo digital, né, desenvolvedores, para uma empresa de tecnologia, isso é um ponto super relevante e que tem vários trabalhos feitos lá na visão de desenvolver gente no mercado, nas faculdades e por aí vai. A gente lá, a TOTVS, eles na estruturação deles tem um comitê de estratégia com uma pessoa brilhante, a Letícia, uma ex-pessoa Buse, então, assim, alguém que traz para a mesa as conversas muito bacanas. Então, isso eu vejo acontecer, Ricardo. Ninguém num conselho consegue ser bom e saber profundamente de tudo. Por isso eu digo que assim o conselho, o bom conselho, ele é formado nesse colegiado com pessoas que têm essa experiência e que vão puxar. O que você precisa ter é uma habilidade de, ao escutar algo, realmente prestar muita atenção, porque tem algo do que você já viveu que acaba trazendo uma boa pergunta para a mesa, sabe? E aí, dessas perguntas, você vai construindo, às vezes, ou o reforço de uma estratégia pensada, ou até uma certa adaptação. Depende de como flui a conversa dentro do colegiado. Onde, se você me perguntar, para mim, essa visão de eu já ter passado por uma área de gente e ser alguém muito profundamente interessada nessa visão de autoconhecimento e dinâmicas de grupo. Aliás, em 2019, eu fui fazer um curso em Londres, num lugar chamado Tavistock Institute, que é um Certificate of Dynamics at Board Level, ou seja, é um curso que estuda um pouco do que ocorre nessa dinâmica na sala de conselho, onde, vamos combinar, normalmente você tem lá todo mundo que teve carreira boa, todo mundo inteligente pra caramba, brilhante, e às vezes mais narcisista, ou mais vaidoso, ou mais duro. E como que você consegue, então, fazer, né? Se um time fosse só com Neymar, será que ia ser um bom time? Tem que ter uma composição de personalidades diferentes, né? E como que a gente faz esse colegiado
se desprender um pouco da bagagem e entender que ali está todo mundo junto, no mesmo barco, com o mesmo nível, porque mesmo um conselheiro, mesmo um presidente de conselho, ele é só um primo inter pares, ele não é o chefe dos conselheiros. É só alguém que tenta direcionar as conversas para a gente tentar ter melhores conversas, mais confiança entre as pessoas, mais abertura, a organização da pauta anual, a organização de como as conversas são conduzidas. E aí eu não vou mentir, eu estou super feliz no meu conselho lá, onde atuo como presidente do conselho, me sinto muito motivada por estar tendo essa possibilidade de estar até, entre aspas, testando, né? Não é testando, né? Mas fazendo o que eu acredito, que são as ações necessárias para trazer essa boa convivência para a sala. E é incrível o que essa confiança, admiração mútua acaba permitindo em termos das discussões abertas, sabe? É muito legal. Sem dúvida, né? Essa questão eu acho que da mediação. Mediação, é isso. E o quão importante as perguntas são, né? E não necessariamente essa questão de quem sabe mais ou quais são. É isso. Porque aí vira, como você falou, uma potencial briga de egos, né? Porque você só tem tigre, né? E o problema é quando você só tem tigre numa jaula, o que acontece? Um engole o outro, né? Ou também, um respeita o outro, né? Ou um respeito. Assim, eu tenho que dizer, eu gosto de ser transparente. Não é fácil, porque tem reunião que você, de fato, não tem o que agregar, o que perguntar, o que falar. Aí, a gente que é meio o vício, né, do high performer, né, que a gente traz da vida de executivo, né, desafiador, desafiado, que gosta de desafiar, você sai da reunião falando assim, nossa, será que eu agreguei valor? Aí dá uma vontadezinha de realmente falar algo, perguntar algo, mas às vezes é desnecessário. E conseguir lidar com isso é um desafio, sabe? Ó, não tendo o que falar, o que perguntar, não fale nem pergunte. É melhor não tomar tempo, não ocupa airtime, não precisa ocupar, é desnecessário. Mas esse sentimento só consegue fluir quando existe realmente aquela certeza entre todos da mútua admiração e da confiança. Ó, hoje você não falou, mas, cara, quando vem tal tema, nossa, como vem perguntas legais. E reconhecer isso, né? Muito do que cada um traz, em vez do que está faltando, é quase uma ação de psicologia positiva no ar para fazer aquilo funcionar bem, né? É isso. Sim, sim. E uma outra questão é porque realmente, quando você está sentado numa mesa que só tem gente de uma capacidade intelectual muito elevada, é realmente complicado. Você ter a segurança de que você está ou trazendo algo, ou senão não falando nada. Agora, com relação ao IBGC, que agora você está lá no conselho, tá certo? Isso. Eu acho super legal que você está lá, Cláudia, porque está rolando uma renovação muito boa no IBGC agora, né? Eu participava bastante das reuniões há alguns anos da comissão do Conselho de Administração, e eu lembro que muito bem comentada essa experiência do Tavistock, né? Instituto, que você foi, acho que algumas pessoas foram, e eu vejo como fundamental as mudanças que estão acontecendo. Você quer falar um pouquinho o que está... Eu quero, eu acho assim, o IBGC, ele já vinha, até para ser bem justa, né? Eu diria assim, desde da turma, né, do grupo de conselheiros e do time de gestão que tinha no IBGC antes de 2019 para trás, já vinha ocorrendo, desde 2019, uma renovação grande, um novo planejamento estratégico, né? E em 2020 houve, de fato, uma mudança, entrou um novo diretor-geral, o Pedro Mello, né? Que, obviamente, quando a gente muda uma direção, né, geral, não tem jeito, vai mudando, novos conceitos, novas discussões ocorrem. E o conselho, quando mudou 1/3 do conselho também em março de 20, foi o momento da gente finalizar o trabalho, né, de planejamento estratégico do Instituto, feito com o Daniel Mota, né, um consultor muito conhecido, e esse trabalho, ele trouxe uma série de diretrizes que
que inclusive motivaram a agenda positiva, que foi anunciada no Congresso, né, que ocorreu em novembro, né, desse ano passado, de 2020. E a pandemia, ela acelerou um movimento e fez todo mundo pensar de um modo diferente. Então, a reação do time de gestão do IBGC foi muito rápida, em termos dessa migração do mundo presencial para o mundo online. A quantidade dos eventos do IBGC Conecta, temas super relevantes, pessoas de altíssimo nível, o acesso que isso criou para as pessoas, em termos de entender um pouco mais de governança, bem no que é o propósito, no coração de todo mundo que está no IBGC há mais tempo, que é a visão de uma governança corporativa melhor para um mundo melhor, né? E eu acho que isso se renovou, sabe? Todo mundo abraçou uma coisa com uma perspectiva de, puxa, esse é o momento, o mundo está em crise, as empresas estão com dificuldades, como é que a gente pode entrar para ajudar? E, de fato, estando lá dentro, o que eu vi, Ricardo, de empresas familiares, capital fechado, às vezes nem tão grandes, que, por estarem em dificuldade, resolveram montar os seus conselhos consultivos. O que eu vi de pessoas que montaram iniciativas, até dentro, assim, cursos pro bono, dentro do próprio plataforma do IBGC, dos capítulos, né? Para que a gente pudesse ter acesso e momentos ótimos de discussão. E o ano de 2020, eu acho que toda essa discussão de transformação digital que se acelerou, de ESG, de inovação, tudo isso veio muito mais fortemente para a pauta das diversas comissões, capítulos, cursos do próprio IBGC. A onda de IPOs, e aí eu estou falando porque o IBGC lançou curso no ano passado, 2020, de IPO para conselheiros, até eu fiz, muito bom, porque eu falei, será que eu sei tudo? Vamos fazer um curso, né? Aliás, se eu pudesse botar um parênteses, isso eu acho que é uma característica que, tanto como executiva como conselheira, a gente não pode abandonar esse negócio de estar toda hora se atualizando, muita coisa para ler, volta e meia fazer algum curso, estar fazendo algum certificado. No ano de 2019 eu fiz esse do Tavistock, estou desde o ano passado fazendo um certificado internacional de psicologia positiva, por entender que as novas gerações, elas têm uma outra forma de se motivar, não é a mesma forma que alguém me motivava, meus líderes diziam, vou te jogar no mar, vamos ver se você sai do outro lado. Isso não existe mais. Se você falar assim para um jovem talentoso, ele fala, filho, não tem que te provar nada, né? E segue vida e vai para outro lugar, né? Então, são outras formas de comunicar, e para mim está sendo muito relevante, assim, fazer isso para entender um pouco melhor a cabeça dessa nova sociedade, enfim, outros autores, outras coisas, outros conceitos que a gente precisa estar antenado, né? Então, eu acho que esse trabalho do IBGC, voltando para o IBGC, ele tem sido muito interessante porque ele abraçou essa vertente de novos conceitos sendo amplamente discutidos nesse momento de pandemia, crise, novos valores, e ele tem reforçado muito, né, tanto por trás de impulsionar essas discussões no mundo corporativo, no mundo dos conselhos, no mundo das empresas familiares, pelo Brasil afora, o fato de ter curso online, muita gente de outros estados podendo participar, que antigamente era mais difícil, era presencial em São Paulo, tem um custo a mais, né? Então, é interessante como as pandemias ou as crises, elas trazem perspectivas, oportunidades que ninguém nunca imaginou. Exato, até essa questão da geografia, né? Eu lembro que o IBGC ele tinha os núcleos dele, e às vezes essa dificuldade do Covid acaba unindo mais algo que era um pouquinho mais separado, né? E muito legal que você está fazendo parte dessa transformação toda do IBGC, fico muito feliz. Uma coisa que eu acho que seria legal, Cláudia, até porque eu acredito que a gente está aqui conversando hoje, a tua história, né, a tua trajetória tem, na minha visão, tem um caráter inspiracional, né? Eu te perguntaria o seguinte, o que você diria para o profissional financeiro, né? Eu acho que nas tuas palavras aqui muita coisa já foi dita, né? Que não basta só fazer o óbvio, né? Eu acho que o que está por trás, de pano de fundo aí da tua história, é um pouco isso, né? Não faça só o óbvio, né? Porque só o óbvio não é o diferencial que vai te elevar. Que mais você falaria não só para as profissionais, mas para os profissionais também financeiros, enquanto carreira, né? O que buscar, como perseguir
esse objetivo maior de aonde se quer chegar profissionalmente? O que você indicaria? Pô, Ricardo, adorei essa sua pergunta. Primeira coisa eu queria te dizer, eu acho que não teria conseguido todas as coisas que consegui se eu não tivesse sido uma profissional de finanças. Me ajudou demais, gente, porque quando você está cada vez mais alto numa empresa ou num conselho, o primeiro contato que você tem com uma empresa é olhando os seus números, né? Para você entender o que ocorre ali. E se eu não tivesse tido essa trajetória em finanças, e aí eu brinco, uma trajetória que começou desde analista júnior, metendo a mão na lama em fazer muito Excel, que faço até hoje, montando PowerPoint para apresentar, para defender um projeto, um ponto que faço até hoje, né? Então, eu acho que, assim, passar pela área de finanças me trouxe toda essa base técnica que me ajuda muito a ter propriedade no que eu defendo. Desenvolveu, eu já tinha uma facilidade com números, é fato, mas desenvolveu uma habilidade minha analítica que é interessante quando eu vou falar, inclusive, de outros temas. Para falar de marketing hoje, você tem que trazer dados e números para, a partir dos dados, entender melhor o consumidor. Para trazer os temas de gente, você tem que trazer alguma base numérica de análise para, a partir do status da análise onde está, propor novos planos, dizer quanto vai custar os novos planos. Em tudo está finanças. Então, eu acho que... por que eu estou dizendo isso? Porque eu acompanho, por exemplo, programas trainees, onde muita gente não quer ir para finanças hoje em dia. As pessoas estão querendo ir para marketing, para vendas, mas não necessariamente muita gente escolhe começar falando, eu quero ser trainee, eu quero ir para a área financeira. Então, eu dou um incentivo. Eu acho que é uma área muito bacana para começar a carreira. E ao estar em finanças, o que eu acho que é o pulo do gato? É você não se limitar a desenvolver o lado do seu cérebro mais racional, analítico, dedutivo. Você tem que desenvolver o lado do cérebro intuitivo, das induções, das projeções, da criatividade. Então, para mim, o fato de eu ter sido alguém que foi finanças, tudo bem, eu tinha aquele meu lado de artista que me ajudou sendo alguém do mundo mais de humana, né? E aí também o lado de estratégia favorece, porque aí você tem a criatividade, mas você tem também os números, você consegue visualizar o futuro, né? Então, eu diria que esse é o pulo do gato. E como a gente faz isso? Puxa, primeiro, investe em algum curso de autoconhecimento. A gente tem tantos limitantes emocionais que fazem a gente não entender o nosso valor, se sentir muitas vezes com medo ou inseguro diante de uma situação que não é para se sentir. Normalmente os financeiros, eles têm uma personalidade, né, daquele negócio do ver o que vai dar errado, trazer o problema. Existem formas de ver o que vai dar errado. Olha, tem esse errado, mas tem essa solução. Não para no problema, proponha uma solução. Puxa, isso aqui é o risco, mas também tem essa maneira de solucionar, né? Vou falar disso, é o tom, né? Assim, o lado emocional de como você fala. Uma coisa vai falar assim, vai dar merda, hein? Desculpa o palavrão. Ou virar e falar assim, olha, a gente tem um problema, mas eu vejo também, um pouco do que você traz com você. E não adianta, isso não vem daqui, da mente. Isso é modelo... É como você desenvolve a sua personalidade, o seu emocional. E isso sendo integrado, eu acho que é o caminho realmente para ter essa transformação, sabe? Do profissional de finanças ir além. E por isso que eu digo, não é tão óbvio, talvez outras pessoas não falem isso que eu estou falando, mas eu diria, ser uma pessoa que gostou disso e investiu tempo nesses aprendizados, moldou muito da minha personalidade e, portanto, da maneira como eu fui entregando os resultados. Não é só os resultados que vale, é como você entrega os resultados. O modo de agir, o modo de interagir, faz a diferença. Perfeito. Inclusive, acredito que quando a gente trabalha com número, não deixa de ser uma forma de codificação, até de decodificação, né? Exatamente. Então, é uma linguagem que traduz uma série de coisas que estão ali, e eu acho que quando a gente acessa os números a partir da emoção nossa e das pessoas, a gente consegue enxergar um monte de coisa que não é óbvia, e eu acho que talvez o grande erro esteja
no fato de números ser uma ciência matemática exata, e o quanto que, por vezes, as pessoas não percebem que o quão complementar que é o lado humano, até porque, quando a gente fala com pessoas, elas não sabem exatamente o que elas querem, elas não sabem exatamente onde elas querem chegar, mas elas sabem como elas se sentem. Elas sabem onde é que estão as angústias e os sonhos delas, né? Então, muito bom, viu? A hora que a gente consegue integrar essas duas coisas, o potencial disso é muito grande, né? Muito forte. E muito legal que você está trazendo isso. Muito bom. E Cláudia, uma outra questão que é assim impossível ser ignorada, né? A gente vive um mundo que está passando por uma transformação na questão da diversidade, e a gente tem algumas ainda não é um movimento tão grande quanto a gente gostaria, mas a gente já tem grandes nomes femininos aí no mercado, e você é um deles, né? Não tem como negar. O que você diria para as profissionais financeiras femininas, né? Qual que é, você que teve num ambiente absolutamente masculino, aí como a Ambev, lá de trás, né? Imagina só, eu acho que é um ambiente que muitos homens pediriam água lá atrás, né? Então, o que você deixa desse teu legado aí como talvez alguma dica ou que toque que você daria? Você sabe, cara, legal você perguntar isso. Você sabe que em 2000 agora eu já não sei se foi 2018 ou 2019, eu participei de um programa de uma empresa de search e desenvolvimento humano chamado ESEC, EXEC, ESEC, né? Eles fizeram uma pesquisa, quais são as causas que a gente vê menos mulheres em posições de altíssima liderança, né? E uma das causas principais é o fato de que essas mulheres não têm role model, não conseguem ver outras mulheres lá. E aí, por não ver, muitas vezes elas acham que não podem. Então, se você me perguntar, cara, o que eu acho o principal ponto de partida, e até para você sabe que eu tenho, desde setembro do ano passado, investido, eu tenho um site, claudielisa.com, que eu escrevo, eu gravo vídeo, está no meu canal de YouTube, no meu Instagram, @claudielisaoficial, enfim, porque eu tenho falado muitas coisas para as pessoas acreditarem que podem, e principalmente as mulheres. Não tem almoço grátis, né? Quer dizer, tem os seus sacrifícios, tem as suas escolhas, né? A verdade é que a gente ainda vive num mundo que é muito mais usual a mulher abrir mão da sua carreira para acompanhar, às vezes, o marido, do que o marido abrir mão da sua carreira para acompanhar a mulher. É difícil conciliar, mas dá. Eu com meu marido, a gente acabou escolhendo uma visão de ele continuar em Salvador, porque ele tem vários negócios, etc. Quando a gente se conheceu, a gente já era mais velhinho, né? Eu tinha 29 para 30, ele tinha 39 para 40. Então, assim, ele não ia abrir mão das coisas dele, e eu estudei para caramba porque eu queria ter minha carreira. Trabalho, para mim, não é sacrifício, é uma forma de realização. E aí, assim, a gente optou por continuar essa vida, mas eu conheço muitos casais que às vezes cede, abre mão de um projeto, segue o marido, em outros momentos o marido segue. Essa conversa é muito importante, ter um parceiro, uma parceira na vida que consiga ter essa conversa e vai construindo a família, porque, quer dizer, eu estou falando de uma maneira um pouco mais tradicional, imaginando que todo mundo pensa, tem muita gente que não pensa em constituir família, está tudo bem. Mas esse dilema, às vezes, de como conciliar marido, mulher, parceiro, parceira, parceiro, parceiro, parceira, parceira, as vidas, né? Isso é uma dificuldade, às vezes, para o crescimento na hierarquia, por conta daquilo que eu falei, da necessidade das mudanças, uma operação menor para uma média, para uma grande, né? Não é fácil, mas conversando dá. E se tiver amor e compreensão, dá. Se cada um quiser combinar entre as partes de cada um ceder, a coisa vai adiante. Muito legal. Você está falando aqui de um ponto que, por vezes, pode ser um gargalo importante e que não necessariamente isso é dito, isso é falado de forma transparente, como você está trazendo aqui. Então, obrigado. Legal, Cláudia. Eu há bastante tempo queria ter tido essa conversa exatamente pelo ponto do role model. Eu acredito de coração que quando a gente vê, a gente consegue acreditar mais que sim, é possível. Isso. Né? Isso. E acho que você tem um papel importante nesse sentido aí, que você tenha cada vez mais exposição, né?
Se Deus porque eu acho quiser, que isso vai impactar bastante gente, eu acho que é importante, né? A gente está vivendo um mundo em que os intermediários passam a ter cada vez menos importância e as pessoas conseguem, desde que tenham consciência disso, ser donas do próprio caminho, do próprio sucesso, né? Então, que legal que você está aqui, obrigado, assim, demais, demais mesmo, Cláudia. Ricardo, eu que agradeço. Você é uma pessoa muito especial. Quando a gente se conheceu aí no teu escritório, puxa, rolou, eu senti que rolou assim uma empatia, né? Um sincronismo muito grande no nosso modo de pensar, de ver as coisas. Então, estou super feliz e honrada de você ter me convidado para estar aqui, mesmo. Imagina, enorme prazer, Cláudia. Então, sucesso demais aí nos teus conteúdos, na tua divulgação dos conceitos todos que você carrega e vou certamente te ver aí em novos conselhos e feliz aí dessas grandes marcas e saber que você está por trás desses projetos, tá? É isso. Muito obrigada. Valeu, Cláudia. Obrigada, querido. Tchau. Valeu, um abração. Beijo. Tchau. Beijo. É isso aí, pessoal. Cláudia Elisa, olha que história incrível, né? De construção de carreira, de busca de ideal. E eu acho que é isso, assim, a gente precisa poder enxergar exemplos positivos de coisas que de fato podem ser atingidas e às vezes ver que existem esses casos, como o da Cláudia, permite que a gente acredite, que a gente vá buscar acreditar na nossa própria jornada, tá? Então, é essa a mensagem que eu queria ter trazido com a presença da Cláudia, muito feliz que ela topou e que a gente fez esse papo aqui, tá bom? Então, valeu, pessoal, um grande abraço para todo mundo aí e a gente se vê no próximo Ricardo Convida. Beleza? Então, valeu. Até lá.